Mensagem do Céu. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito amada, muito querida do meu coração, a Fátima. A Fátima vai dar bom dia para vocês, queridos. Bom dia, missionário. Bom dia, ouvintes. Bom dia, paz, shalom do Pai. Isso mesmo, meu querido, minha querida. Eu estou muito honrada por ter a Fátima aqui conosco, muito honrada. A Fátima também, ela é boliviana, não é, Fá? Eu gostaria até que ela contasse um pouquinho da história dela, e aí você vai entender por que ela está aqui. Nós temos tanta coisa para contar do que o Eterno fez, que eu não sei se um bloquinho aqui não vai dar, não. Nós vamos ter que chamar daqui a pouquinho a música e vamos ter que voltar, porque nós temos muita coisa para falar. E eu gostaria só que a Fátima contasse um pouquinho do testemunho dela. Bom, eu sou boliviana, nascida lá na cidade de Sucre, na Bolívia. Quando eu era criança, sempre fui muito católica, mas meus pais me levaram a uma igreja até o ponto que eu tinha que ser uma freira. Então, depois de 12 anos, acontecimentos, eu saí da igreja católica, parei 2 anos, até 14 anos de idade, quando eu fui primeira vez à igreja evangélica, mas fui assim. O primeiro dia já foi marcante com livro de Apocalipse. Já começou assim, já estava querendo me conhecer na época, então. Acho que já estava traçado o destino por parte do Pai. Então, fui assim, muitos anos de vida, andando com o Senhor, queria ser tudo para Ele. Minha adolescência, porque saí da casa com 12 anos de idade. Completando 12 anos de idade, 13 anos saí. Depois passei toda a minha adolescência longe dos meus pais. Então, eu tinha que trabalhar, não estudei mais. Mas, depois disso, em adolescência, com 18 anos, comecei um pouco minha fé esfriar. Comecei a namorar. Isso mais que tudo que me levou a esse esfriamento espiritualmente falando. Sim. E aí, depois veio a Dai, né? Que está aí, que é uma jovem querida nossa, Daiane. Aí você já, esperando a Daiane, veio para o Brasil. Como todo jovem, às vezes a gente procura amor de homem, procura, então eu acabei caindo, depois eu engravidei, mas mesmo assim o Senhor me amou e quando eu descobri que eu estava grávida, não tinha mais jeito. Tinha que tomar uma decisão, família, trabalho, meus pais, mas uma coisa eu ouvi, no amor de Deus, porque mesmo que eu fiz pecado, mas Ele me amou tanto. Então eu entreguei e eu falei, Senhor, eu tenho que fugir, porque essa filha que o Senhor escolheu também. Queridos, porque num momento como esse, que a gente não pode entrar aqui nos detalhes, né, queridos? Mas foi muito sofrimento na vida dessa minha amada, muito sofrimento mesmo. E aí o que acontece? Ela veio para cá lidando com uma situação, ela fala fuga, por quê? Porque uma gravidez na família boliviana na qual ela foi criada era como uma afronta, uma desonra à família. Então o que ela fez? Como ela fica muito emocionada, ela não vai conseguir mesmo narrar, que nós não podemos contar a quantidade de situações violentas que ela foi acometida nesse período, não é? E nem o propósito de nosso testemunho. Mas ela tomou uma decisão, porque ela poderia optar, como muitas pessoas que nós conhecemos optam pelo aborto, não é verdade? Mas ela decidiu, pelo conhecimento que ela tinha do Senhor, ela disse, eu não vou cometer um pecado maior, estar diante de uma situação onde eu possa incorrer num assassinato. Ela tinha plena consciência, com tão jovem,
Hoje vocês olham a Daiane com ela, vocês pensam que são irmãs, porque ela teve ela muito menina. E ela veio, por isso ela fala fuga. A família toda não soube que ela teve essa criança. A família toda não soube que a Fátima tinha gerado uma filha. E quando que a família soube, Fá? Minha família soube depois, com 2 anos, minha filha, eu decidi contar à minha mãe, mesmo por telefone aqui no Brasil que eu estava. Porque toda vez que eu ligava eu chorava, porque não sabia como contar. Eu estava escondendo todas essas coisas, mas um dia decidi contar, só que com uma promessa, minha mãe não contasse para ninguém. Sim, você pediu para ela? Nem para meu pai. Tá. Depois de 4 anos, minha filha, a gente decidimos ir para Bolívia com misericórdia de Deus. Aliás, providência de Deus, o passagens, tudo na minha vida. Aí eles viram que a Daiane existia, né? Tanto oração também, porque a resposta de oração, porque eu tinha muito medo, ainda assim, de meus pais, meus tios, porque eu era uma menina exemplar para eles. Sim. Depois, quando eu chegasse com filha, o que aconteceria? Mas uma coisa eu sabia, o Senhor estaria indo à frente. Sim. Meu pai, quando eu entrei, minha filha correu para a porta, ele olhou, não sabia o que vai falar, se vai brigar comigo ou alguma coisa, mas ele começou a chorar. Sim. Chorar, eu abracei, chorei, pedi perdão, mas antes que eu falasse pedir perdão, ele me pediu perdão. Entendi. Porque eles falaram, sentiram também a ausência deles como pai. Sim. Também a ausência eu como filha, a desonra, tudo, mas Deus nos deu essa misericórdia de um encontro, mas uma nova pai e filha, agora com minha filha. Sim, e aos pais que estão ouvindo, não é? Às vezes o filho está ali, leva a vida dele, vai onde quer, não importa a idade que tenha, e os pais se tornam ausentes, queridos. Não estou dizendo que os pais não amem. Entenda o que eu estou dizendo, pelo amor do pai. Às vezes eu posso colocar uma palavra aqui e ficar mal compreendida, não é? Mas assim, nós não podemos ser intrusivos na vida dos nossos filhos, nós não podemos invadir a vida dos nossos filhos, não podemos, não temos esse direito. Porém, queridos, nós não podemos abandonar nossos filhos, nós não podemos deixar de saber o que eles gostam, nós não podemos deixar de conhecer com quem eles andam, nós não podemos deixar de fazer parte da vida dos nossos filhos. Eu sinto isso uma falta imensa, imensa, onde os pais se isolam dos filhos e muitas vezes são os filhos que se isolam dos pais e impedem, criam uma barreira, uma situação, um muro intransponível, não é? Então, queridos, não vou brincar como Pink Floyd, né? Tem uma música que diz Breaking the Wall, não é? Quebrem os muros, mas nós temos de quebrar muros, meus amados. Nós temos de deixar essas divisões de pais com filhos e de filhos com os pais. E aí, Fá, você voltou para cá, né? Aí começaram também as lutas de novo. E como é que você conheceu aqui o programa Som do Céu? Bom, eu sempre escutei rádios que falem do amor de Deus, os louvores. Quando um dia eu fui para Bete, já conhecia a missionária, né? Mas só que nunca chegamos a conversar, né? Mas quando eu escutei sobre aqui no rádio, eu não sabia quem era. E nem imaginava quem estava aqui, mas eu tinha uma curiosidade grande quem estava aqui. Aí quando abriu sobre a Bíblia, eu tomei coragem para ligar do meu trabalho e para conhecer. Então, para mim, Som do Céu, cada dia da nossa vida é um alimento, mas espiritualmente falando, trabalhando, nos alimentando. E isso nos faz mais continuar, caminhar cada dia. A palavra que nos alimenta
som do céu é para todos aqueles que escutam e sentem ou não, de longe, de perto. É muito bom estar na presença. Não imagina agora como que estou me sentindo honrada por estar aqui. Que bênção. E Fátima, você voltou para o Senhor pelo programa também de rádio, um programa que você estava longe, se afastou dele. Quantos anos a Dai tinha quando você voltou para o Pai? Ela tinha 1 ano e 8 meses. Isso. Durante esse tempo, eu não acreditava mais na igreja, eu não acreditava mais mesmo, Pai, Deus Todo-Poderoso, porque eu dizia, porque Ele nunca me vai perdoar. Eu dizia, eu não era digna de pedir perdão, só que não me conseguia eu mesma me perdoar. Muitas vezes que acontece isso, nos perdoarmos é muito difícil, questionamos a Deus. E um dia eu tomei coragem também, eu estava escutando rádio, falava, você pode ajudar o programa. Então eu falei, esse momento eu pensava já, aqui está minha vida, né, minha filha. Mesmo conhecendo a palavra, mas a angústia, o problema, realmente nos leva a um extremo, a ponto de cometer essa loucura. E esse momento eu falei, não, se Deus realmente existe, se eu estou aqui, eu vou ligar para a rádio. Eu liguei. A primeira ligação entrou. Então, com aquela resposta que entrou, eu fiquei tão emocionada, eu nem conseguia falar, para falar a verdade. O que eu queria é ser emocionalmente o que eu estava passando. Não somente que eu estava passando sofrimento, desempregado, tanta coisa, mas eu queria o Senhor verdadeiro na minha vida. Quando uma irmã escutou rádio por a primeira vez de Santo André, quando ela entrou, falou que ela estava escutando o que eu estava falando. Então ela falou, eu vou alcançar essa irmã. Ela me ligou, veio, me acompanhou, todo esse trajeto que estava a minha vida. Ela foi assim, escolhida por Deus como a missionária também, porque sei que esse momento eu falei, verdadeiramente quando a irmã tocou minha porta, eu falei, Senhor mandou uma mulher para me socorrer. Queridos, talvez vocês não estejam com clareza, não é, entendendo tudo que a Fátima está explicando. Quando ela ligou para a rádio, eu não sei como funcionava o programa, mas outras pessoas podiam socorrer umas às outras, que eu achei o máximo essa ideia até para a gente aqui no futuro. Então, o que acontece? Essa irmã falou, olha, eu acabei de ouvir a ligação da irmã e eu gostaria de dar um atendimento para ela. E aí, a Fátima passando muita necessidade. Gente, vocês, não dá para a gente descrever toda a situação que a Fátima foi acometida junto com a Daiane. E essa irmã foi até a casa dela, foi lá, tocou a porta, tocou a campainha lá na porta e disse, olha, o Senhor mandou eu vir tratar de você nesse tempo. E foi um momento que a Fátima retornou verdadeiramente para o eterno, de um modo pleno, de um modo amplo. As lutas não passaram, elas continuaram, não é? Nós temos muita coisa para estar tratando com vocês, mas ela foi alcançada pela mensagem de rádio. Ela veio para o Senhor por meio de uma mensagem de um programa de rádio. O poder que tem as ondas de um rádio, querido meu, querida minha. E aí, Fá, você teve esse primeiro contato já com o cuidado do pai de novo, não é? Essa vez, mas antes acho que eu escutava só por ouvir falar. Mas quando eu voltei, por a primeira vez, eu vi assim, pai verdadeiro. Porque toda vez que eu falo pai, não tem assim, aquilo que eu senti, abraço do pai. E encontro verdadeiro com o pai, não tem como explicar o amor dele. Porque
eu senti nos braços do Pai. Quando eu comecei a perdoar todas as pessoas que me fizeram mal, quando eu fui liberta, eu falo assim, eu sou o milagre dele. Eu sei O verdadeiro andante aqui na Terra. Eu acredito. Porque o amor do Pai não tem explicação, não tem palavras que eu possa escolher mais lindas, mas o amor é incomparável. Isso que nos une como a igreja, como o corpo de Yeshua, para mim é Pai, porque a ausência de meus pais, Pai verdadeiro, um amor incomparável. Aleluia. Querido meu, querida minha, eu vou dar uma aguinha para a Fátima, porque eu também já começo a chorar aqui e vai ficar as duas chorando, não é? Então, olha só, você vai entrar com uma música aqui que fale ao seu coração, mas nós temos muito ainda para contar. Nós vamos agora contar para vocês os testemunhos desse ministério que tem sido o programa Som do Céu. Eu continuo aqui com a Fátima, meus queridos, continuo aqui com a Fátima e eu gostaria de perguntar para ela, aí você conheceu o programa Som do Céu, Fá, e aí como é que foi esse momento da sua vida? O que você estava vivendo nesse momento? Bom, esse momento, de novo, eu estava esperando um pouquinho, assim, um pouco melhor, falando em oração, se eu participava, gostava de congrego, mas um dia eu falei, eu não vou mais participar nenhum, porque tanta coisa, mas aí... Coisas erradas, né? Coisas erradas, ou pessoas falando um no outro. Falando aí mal uns dos outros. Eu falei, né? eu vou me encerrar no meu quarto, eu vou orar. Mas uma coisa, eu escutava rádio, tudo, mas eu orava também por rádio, alguém levantasse pessoas que falassem com as pessoas realmente. Quando eu conheci Som do Céu, escutando, eu falei, Senhor, novamente, mais uma vez, está cumprida por conhecer missionária. Foi assim, foi presente de Deus para mim na minha vida. E aí, na época que eu conheci a Fátima, queridos, passou um tempinho, ela morava numa casa de aluguel, era uma parte inferior da casa, uma casa tipo sobradada, mas é diferente, porque tinha entradas individualizadas, era como se fosse um predinho para a rua, porque tinha entrada do lado de lá e tinha entrada para a casa da Fátima diferenciada. Na parte inferior, o outro andar era a parte onde ficava a casa superior. E a pessoa vendeu o imóvel com a Fátima lá dentro, com a Daiane. Né? A Fátima já tinha sofrido 2 enchentes nessa casa, já tinha perdido muita luta, queridos, muita luta. E aí o que ocorreu? Aí nós estávamos diante de um desafio, nós começamos as reuniões de oração e nós estávamos diante de um grande desafio. Por quê? Porque a quantia que ela ganhava por mês e para a gente conseguir um outro lugar para que ela pudesse estar, era simplesmente uma coisa que teria de ser um milagre do Eterno, não havia como nós conseguirmos. E aí o proprietário, na verdade a imobiliária, começou a dar prazo, não é, Fá? É verdade, porque eu realmente não sabia onde eu vou, o que eu vou fazer, porque eu procurei todas as imobiliárias e não achava que eu possa pagar. Quando a imobiliária começou, quando comprou, que eu tenho que sair até 17 de dezembro. Então, foi para mim assim, que eu queria assim, onde eu vou, Senhor? E se uma mãe com uma filha, adolescente agora, Daiane, para onde? E aí a menina também começou a questionar o Eterno, porque afinal elas nunca atrasaram aluguel, elas estavam ali sob um teto que podia ter muitos problemas no passado, mas já não estava dando mais as enchentes e tudo mais, mas elas estavam ali numa condição que tinha um teto sobre a cabeça e agora, de repente, elas não teriam realmente onde morar mais, as duas, não é? Mãe e filha não teriam mais onde morar. E aí nós começamos a orar nas reuniões de oração e não víamos respostas, queridos. As únicas respostas que nós vimos era a imobiliária aumentando o prazo para a Fátima ficar mais um tempo.
E assim foi aumentando o prazo, mas assim, uma situação muito constrangedora. A Fátima se sentia muitíssimo mal, não é, Fá? É verdade, estava muito angustiada, apesar que tantas coisas eu vi do Senhor, mas em meio de preocupação, angústia, a parte da minha filha também. Então eu estava já, às vezes eu pensava, Senhor, eu não sei, parece que eu não sei nem orar, porque por isso que eu não estou recebendo resposta. Tanto grupo de oração, orando comigo, tudo, mas porque me sustentava o amor dele, misericórdia mesmo, para continuar esperando, na esperança de achar uma casa. E aí o que aconteceu? Quando tocava o telefone, meu telefone, porque eu falei, Fátima, se você achar, você me liga na hora. Eu sempre achava que era Fátima. Todas as vezes que tocava o telefone, eu tinha tanta fé que essa casa ia aparecer, tocava o telefone e falava, mas gente, chegou uma hora que começou a me dar agonia, porque nós não tínhamos mais tempo, nós não tínhamos mais prazo. A imobiliária já tinha mudado de prazo muitas vezes. Nós não tínhamos mais, não tínhamos como nós irmos para a imobiliária e pedir para eles, olha, nos deem mais um prazo. Gente, foi uma situação, e nós na reunião de oração, ali numa situação que só o Eterno dá causa, e aí a Sun Li, não é? Nossa querida Sun Li, ela encontrou um lugar. Na verdade, tanto a Sun quanto o Daniel, eles são da comunidade coreana. Então, aqui no Bom Retiro, queridos, vocês sabem que nós temos as comunidades judaicas, coreana, e temos a comunidade boliviana. É como se fossem 3 países distintos, queridos, não é? Cada um no seu cantinho, ninguém invade o cantinho do outro. E aí a Sun foi até a pessoa responsável por esse local, e a Sun conversa em coreano muitíssimo bem, e ela conversou lá. Como é que foi, Fátima? A verdade, esse apartamento eu estava esperando desde começamos a orar, né? Porque não estavam acabando, estava na reforma. Então eu já estava desanimada por aquele apartamento, porque eu estava olhando outras casas. E nunca acabava também, né? Também nunca acabava aqui e lá. E um dia a Som falou para mim, fala comigo, se você quiser a gente vai, mas ela é uma irmã que também pronto para ajudar, pronto para tradução, tudo isso. Então já estava acabando meu datas de novo. Aí eu falei, Sun, agora eu preciso tradutora realmente, porque não tem mais jeito. A gente foi, ela começou a conversar, mas aí mais uma semana nos deram mesmo que eu estou morando agora para apartamento. Quando saiu, queridos, que a Sun e o Daniel foram até lá com a Fátima, e a importância da unidade, não é? Fátima, como que, sabe, eu queria tanto que as pessoas pudessem viver o que nós temos vivido, quando o problema do outro é da gente, queridos. Queridos, imagina você, talvez você esteja ouvindo e você possa pensar, mas o que tem a ver um negócio desse? Eu estou com a minha casa. Imagina se você, no lugar da Fátima, imagina que você perca a tua casa sobre a tua cabeça. A quem você tem para recorrer hoje? A quem você tem para recorrer? Não é? Com quem você pode contar? Queridos, eu trabalho muito com relação à defesa civil. Vocês não sabem situações de calamidades, as famílias, queridos, eles não têm parentes, eles não têm, muitas vezes os parentes também estão na mesma situação porque moravam no mesmo lugar que foi atingido, entende? Então, olha, queridos, como é importante a nossa unidade. Essa experiência que nós tivemos com a vida da Fátima, e o lugar, claro, foi tudo sobrenatural, porque ela não tinha também o recurso, tinha de pagar os valores que também nós não tínhamos, e sobrenaturalmente o Eterno proveu tudo isso. Então, assim, queridos, é na unidade do corpo do Mashiach, no corpo do Messias de Israel, que o Eterno ordena as suas bênçãos. Fátima, eu não acredito que se você estivesse lidando com uma situação sozinha, eu não sei o que seria, minha irmã. A verdade, eu não sei também, porque reunião de oração,
não somente a gente é uma reunião de oração que pessoas se conhecem, mas a gente busca o Pai Eterno, a presença e também a família. A gente vê que somos família de diferentes países, tanto com coreanos, vários, eu vejo um pequeno cantinho do céu, porque aquele lugar é, para mim, uma família. Inclusive me chamam família, que eu não tenho família aqui, mas eu tenho família em Jejuá, porque é muito marcante para mim, assim, receber apoio, ligação por telefone, como que tá. Às vezes eu pensava, não, minhas irmãs estão mais preocupadas que eu, parece, porque tem horas eu falava, oh Deus, como é grande ser amada por irmãs que se preocupam por minha causa. Queridos, isso está faltando, hein? Não é... A gente não está, como diz o outro, querendo me gambar, não é brincadeira, queridos. Mas nossa reunião de oração, a gente tem procurado praticar aquilo que as Escrituras dizem. Nós ali temos momento de comunhão e muito trabalho, queridos. O trabalho nosso é cuidar das vidas. Nós fomos chamados para cuidar das vidas. Nós fomos chamados para cuidar dos nossos irmãos. Nós não somos Caim. No momento que o Eterno pergunta para Caim, onde está o teu irmão? Ele diz, acaso eu sou tutor do meu irmão? Eu já disse isso para você e vou repetir. Nós somos tutores uns dos outros. O Eterno vai nos pedir causa. Onde está o teu irmão? Não é? E aquele problema da Fátima, para mim, há muitos anos atrás, quando eu tinha meus 2 filhos pequenos, eu perdi a casa onde eu morava. E queridos, olha, só o Eterno, para dizer, naquele momento que eu vi a Fátima com a Daiane passando pela mesma coisa que eu passei há tantos anos atrás, eu falei, meu pai, eu não posso permitir que ela passe o que eu passei. Eu não posso permitir que ela venha a sofrer as coisas que eu sofri. Então, queridos, é importantíssimo quando a gente prática de fé. Não é apenas a Fátima chegar lá e a gente fala, Fátima, vai na paz do Senhor que nós estamos orando. Queridos, no português é a única língua que dá para fazer isso. Oração, ore e ação, queridos. Ore e ação. O que estiver na tua mão para fazer o bem pelo aquele que você ama, ou então você não ama, não é? Ou então você está numa condição onde, na verdade, as tuas palavras vão ser perdidas, não é? E aí, posteriormente, isso, Fátima, mudou lá para o cantinho abençoado onde você está agora? Eu mudei, graças ao Pai, porque toda manhã eu tenho assim, aprendi a orar com aquele grupo de oração. Estamos aprendendo ainda cada dia do Pai, querendo receber ensinanças, especialmente a vontade do Senhor. Então, eu e minha filha agradecemos e começamos a falar para o Senhor, Senhor, não podemos dar aquilo que a gente não tem, mas podemos interceder por meus irmãos. Maravilhoso. E aí aconteceu uma coisa muito... Logo que ela mudou, a gente estava num aperto, num sufoco, situação do Pêssar ainda, que, queridos, é que você... Logo eu vou postar as fotos, assim que a Vanessa tirou as fotos pra gente, eu vou estar postando para vocês verem o que foi esse Pêssar. Maravilhoso, não foi, Fá? Nice, não tem como agradecer. Eu participar por a primeira vez. Então, tanta coisa, os significados, a comida. Eu falei, como que vai ser na glória? Ali foi realmente. Nós tivemos um trailer, não é? Sabe o trailer do filme? Nós tivemos um trailer do dia, como vai ser o dia do nosso encontro com o nosso Pai. A presença da Ruach, do Espírito Santo ali com a gente, a nossa comunhão, queridos, é o que eu acho mais lindo mesmo, que eu tenho recebido nesse grupo. É um pequeno grupo, queridos, cada um com a sua... Muitos ali têm as suas congregações, mas ali, quando nós estamos juntos, nós somos um corpo no Mashiach. E aí o que aconteceu? Ela mudou, um sufoco danado, todo mundo ali
de repente a Dai começa a se torcer de dor de dente. A Fátima correu para ir em tudo quanto foi lugar aí público, não é? Atendimento, deu canal o dentinho dela, né? E o atendimento na USP era 2 meses para atender, para fazer o... Imagina, uma menina com o canal aberto, como que a gente ia esperar 2 meses? E não tinha como, nós começamos a orar, pedindo para o Eterno nos dar da direção dele, nos dar da graça dele. Quando nós, não sei o que deu realmente, um irmão eu nunca vi na minha vida, nunca vi pessoalmente, amado do meu coração, me escreve de Belo Horizonte, olha só, eu estou sendo muito abençoado por esse ministério e eu gostaria de depositar para vocês um valor. Gente, era um valor preciso do tratamento do dente. Como que foi isso, Vá? E para mim, depois que eu passei tanta coisa já de casa e a gente estava todo feliz quando começa isso, eu falei, mais uma luta. Bem, agora o que eu vou fazer? Falar para quem? Mas uma coisa eu sabia, do grupo de oração que tem, assim, minhas irmãs, minha família, eu vou falar. Eu fui em vários lugares aos dentistas, quando ela entrava falavam que era urgente. E eu sem nada, eu falei, Senhor, tudo que eu ganho é para aluguel, como que eu vou tirar aquilo? Mas uma coisa eu sabia, o Senhor não me vai deixar, sei que não sei como, mas minha filha vai ser. Quinta-feira a gente foi, né? A dentista, tiramos raio-x, realmente ela precisava canal. Outro lado a gente foi também, aí falou tanto, eu falei, eu não vou conseguir pagar. Mas eu olhei para minha filha, filha, você vai fazer aqui. Ela falou, eu vou. Então, filha, vamos marcar por fé. Somente por fé marcou. Marcamos, chegamos para casa, oramos e dissemos, agora entregamos esses todos os valores para o Senhor. Quando sexta-feira a missionária começou a falar por rádio, eu falei, minha filha pensou, eu estou pedindo, mas eu não estou conseguindo sentir como antes. Mas eu falei, filha, se a gente não está conseguindo, porque Deus está levando a que a gente entregou, então vamos esperar. Foi tremendo. O Júnior, eu não sei o que fazer com esse querido nosso, do lado de lá, socorrendo a menina do lado de cá, mas, gente, quem já teve dor de dente, não é? Sabe com certeza do que eu estou dizendo. Não é brincadeira o que a gente tem vivido. Meus amados, a gente teria muito, eu tenho muita coisa para falar com vocês. Aqui é muito pouco tempo que nós tivemos hoje para estar tratando todas essas coisas, mas a Fátima... eu queria ainda perguntar para ela o que tem sido para você também o curso de resgalos, o curso do Apocalipse. Curso Apocalipse, como eu falei, foi minha conversão, Apocalipse 2:11, mas eu sempre queria que era revelação. O curso, especialmente para mim, foi novamente começar a ler a Bíblia. E eu não sabia olhar como aqueles falam a Bíblia mesmo, a gente tem olhos, não vê, tem ouvidos, não ouve. Então, eu estou aprendendo agora a olhar realmente que é revelação, Apocalipse, que está revelando para mim coisas. Às vezes eu olho, como pode ser assim? Estava diante de nós e a gente não via, né, Fá? Tantas pregações que eu escutei sobre isso, mas às vezes eu fico boca aberta realmente, missionária, porque para mim é muita coisa para aprender. Queridos, nosso tempo se foi. Eu queria ler uma mensagem da Fátima que eu vou estar lendo para vocês, provavelmente só na quarta-feira, não é? Porque a gente agora, nós vamos entrar aí, nós temos um estudo importantíssimo na terça-feira e nós temos 2 feriados. Então, na quarta-feira eu quero ler essa mensagem maravilhosa que a Fátima trouxe. Fátima, eu quero agradecer a sua vinda. Eu que agradeço, missionária, para mim estar aqui, mais um sonho.
Aleluia. cumprida, porque sempre eu queria dar meu testemunho, aliás, que eu não consigo falar todo que o Senhor fez, mas por a primeira vez que eu estou dando um pouquinho, Aleluia. mas muita coisa que Deus fez, as curas que o Senhor realizou na minha vida, só Ele mesmo, porque sem Ele eu não estaria aqui. Uma honra. E para mim também. Querido meu, querida minha. Ai, eu esqueci de falar. Pode falar. Eu também agradeço para Júnior. Não conheço, mas sinceramente o Senhor conhece a vontade de seu coração, a obediência. E aqueles que fazem de outros lados que estão, não somente para a minha vida, para outros alcançar. No meio da família, tanto para as filhas, para as mães, aquelas mães solteiras também, uma coisa que Deus me falou, não se desesperar, senão porque o Senhor é nosso Pai. Aleluia. Obrigada. Querido meu, querida minha, nós vamos orar, porque o nosso tempo hoje se foi. Eu vou orar por esse tempo aí de feriado para você, que você tenha um tempo abençoado com a sua família. Vamos orar? Pai Celestial, nós invocamos o Teu nome, te damos graças pela nossa comunhão, pela vida da Fátima, Senhor, a vida de cada um dos meus ouvintes, a importância da comunhão, da unidade do Teu corpo, mais do que nunca, Senhor, porque os dias se abreviam e são maus. Pai querido, eu coloco diante do Senhor todos que vão viajar, todos que vão estar entre família, que haja shalom nos lares, Pai. Ajuda-nos com todos os aconselhamentos que nós temos para fazer esses dias. Ajuda-nos a estarmos em pé diante de Ti, cheios de óleo, vestidos adequadamente, prontos, Pai, prontos para encontrar contigo. Abençoa cada um dos ouvintes, que eles saibam a importância de estar unidos no corpo do Mashiach. É o que eu te peço, Pai querido, abençoa o Ilker, abençoa nossa liderança, o pastor Rogério, abençoa a família Alencar, abençoa o Sunha, a Sun e o Daniel, irmãos ali à frente desse ministério ao nosso lado, Senhor, essa família ali, Art Craft, Pai, que o Senhor tem levantado, como disse a Fátima, como um pedaço do céu na terra dos viventes. Senhor, fortalece esse casal, Senhor, que tem sido no nosso lado como colunas, Pai. Abençoa-nos a seguir fazendo aquilo que nós temos para fazer. Abençoa o Júnior, Pai. De modo especial te peço, Senhor, entra com provisão na vida do Júnior, tira todas as amarras na vida do meu irmão, dentro do seu trabalho, de todas as questões, os funcionários, as pessoas que estão com ele. Em nome de Yeshua, Pai, nos socorre. Ajuda-nos a ver a Tua bondade. Pai, fica conosco. Põe em nós da Tua ruach. E ensina o Teu povo a ser unido, meu Pai. Ensina o Teu povo que nós temos experimentado um lugar ali, Senhor, onde nós nos sentimos verdadeiramente em família. Fica com a gente, Pai querido, porque nós somos Teus. Beshim Yeshua HaMashiach, no nome de Jesus, o Messias. Que assim seja, querido meu, querida minha. Fique na shalom do Pai. Beijos, beijos, beijos no seu coração.